abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Nós estamos dando sequência ao estudo, à exposição da carta de Paulo aos Efésios. A pessoa salva e controlada pelo Espírito Santo, dentre outras coisas, como temos estudado, sujeita-se ao Senhor Jesus Cristo, vivendo em uma nova perspectiva. E a partir da conversão, é um recomeço, uma nova caminhada, uma nova escola. E Paulo já afirmara isso em sua carta, no capítulo 2, verso 10, quando escrevera: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que praticássemos hoje. Nós vimos esta parte do texto e voltamos várias vezes, como agora, a esta parte do texto, porque ali, depois de explicar a necessidade da salvação e como ela objetivamente se dá pela graça, Paulo termina aquela parte dizendo o porquê, a consequência da salvação na vida de alguém. Viver uma nova realidade. Realidade esta já planejada por Deus antes da fundação do mundo. Esta sujeição a Deus, através do senhorio de Cristo, é para ser aplicada em todo o viver, em todas as relações, em todos os negócios e afazeres. E na busca de exemplificar isso, Paulo começa pela relação conjugal. E como vimos na última mensagem sobre a carta, ele tem suas razões. Eu quero recordar vocês daquilo que nós vimos objetivamente. Ele tem suas razões para iniciar o exemplo desta sujeição pela relação conjugal. Dentre algumas, ela é a prioritária relação a partir do casamento. Além disso, é a relação de maior dinamismo e expansão. E é pré-requisito para outras áreas da vida. Então, ele começa pelas relações familiares, iniciando com a conjugal e se estendendo em seguida a entre pais e filhos, como ele fará no início do capítulo 6. Na primeira mensagem, vamos lá, meu controle. Seguindo a ordem estabelecida pelo autor, nós vimos como tema a sujeição a Jesus Cristo como esposa. E consideramos como subtema as razões dificultadoras para viver esta sujeição. E eu quero relembrá-los destas razões. Em primeiro lugar, ter um marido como referencial, o que estabelece uma dinâmica de troca, de merecimento, dificultando assim o experimentar o amor, a partir do entendimento que amar é dar ao outro o que o outro realmente precisa, na perspectiva de Deus, sem esperar algo em troca. Sem troca. Mas quando colocamos a referência no outro, na dependência do que o outro faz, para então reagirmos, nós estamos estabelecendo a dinâmica da troca, do merecimento. Em segundo lugar, uma segunda razão dificultadora é ter a si mesma como referencial, que é consequência da primeira. Pois quando se coloca o outro como referencial, é a própria pessoa que determina os parâmetros, aquilo que é aceitável ou não, agradável ou não, o que acaba por despertar um agir por seus direitos. Um problema sério quando consideramos esta carta. E a terceira razão que vimos, dificultadora,
é ter a inclinação de desejar o que não lhe diz respeito. Assim que o pecado foi inaugurado pela desobediência humana, o Criador deixou claro sua consequência para a relação conjugal, e nós vimos, eu vou ler para vocês, eu acho que está aí. Nós vimos o texto de Gênesis 3,16, quando ele diz: para a mulher, sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Ele te oprimirá. Como consequência da ação da natureza, que se tornou pecaminosa, ela se inclinaria para a função que não lhe foi dada e se tornaria questionadora, naturalmente questionadora da liderança de seu marido. Isso é o que o Senhor estabelece assim que o pecado foi inaugurado entre os homens. Passou então a ter dificuldade para sujeitar-se, o que formaria em seu coração uma resistência em respeitá-lo, uma resistência em ajudá-lo, uma dificuldade de cumprir com seu papel, com sua função. Pois bem, o que as Escrituras afirmam é que você, mulher, esposa, influenciada por sua natureza, será levada a resistir, movida pela leitura particular de seus direitos, mas no Espírito Santo, ou no controle do Espírito Santo, movida por sua submissão a Cristo, você deve respeitar a seu marido. Isso é o que nós vimos. E hoje, completando o entendimento dos versos 22 a 24, Efésios 5, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, versos 22 a 24, queremos considerar o último subtema sobre o mesmo tema. A sujeição a Jesus Cristo como esposa, o último subtema, as razões estimuladoras para a sujeição. Eu quero hoje falar destas razões. O que deve estimular você a esta sujeição? Então, deixa eu ler novamente os versos. Efésios 5, 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Razões estimuladoras para a sujeição. Deixa eu lhe perguntar, a quem a carta é dirigida? A quem esta carta foi dirigida? Ok, ela respondeu aqui, a igreja em Éfeso. Na realidade, como estudamos desde o início, as igrejas na Ásia Menor, a começar por Éfeso, a começar pela igreja em Éfeso, já que Éfeso era a porta de entrada para a Ásia Menor. Então ela foi lida provavelmente em Éfeso e também nas demais igrejas daquela região, na Ásia Menor. Então a carta foi dirigida à igreja. Preste atenção nisso. A igreja. Segunda pergunta, qual é o assunto da carta? Claro, não vou esperar aqui uma resposta, diante de tudo que temos visto, uma resposta tão sucinta aqui. Eu vou responder. O assunto da carta, ou uma forma de dizer isso, é a compreensão e a vivência do Evangelho, assumindo ser igreja como vocação por meio da disciplina em despojar e revestir-se de uma nova realidade, evidenciando o senhorio de Jesus Cristo.
Isso é uma tentativa de resumir o assunto da carta. O foco de Paulo, guiado pelo Espírito Santo, não é a família. O foco imediato, principal, não é a família, não é a vida conjugal. É bom você ser recordado disso, olhando para a carta. O foco de Paulo não é a relação entre pais e filhos, não é a sociedade, ou mesmo o desenvolvimento profissional. Tudo isso está presente na carta. E é considerado secundariamente por fazer parte da vida da igreja. Consegue entender? O foco do autor é a igreja. Humanamente falando, nesta esfera, é a igreja. A referência é Deus e seu projeto. Mas, nesta perspectiva, o foco é a igreja em sua vocação de viver o evangelho. Paulo está escrevendo para a igreja, despertando a igreja para o seu viver. Então perceba que o que ele trata acerca da relação conjugal, assim como de outras áreas da vida, é parte do desenvolvimento da vida da igreja, da relação da igreja com o seu Senhor. Mas se você ler, eu não vou ler por causa do tempo, mas nós já vimos esses textos, eu só vou citar. Se você ler, por exemplo, capítulo 1, versos 15 a 23, capítulo 2, versos 10 a 12, capítulo 2, versos 20 a 21, capítulo 4, 1 e capítulo 4, 15 a 16, você vai perceber que o foco é a igreja. Logo, ser submissa ao Senhor, respeitando ao marido, assim como ser submisso ao Senhor, amando a esposa, o que ainda estudaremos, assim como ser submisso ao Senhor, honrando aos pais, também estudaremos, assim como ser submisso ao Senhor, assumindo a formação dos filhos nos princípios do Senhor, não são assuntos de família ou de relações sociais, mas de igreja. É a relação do corpo com a cabeça. É a relação do salvo com o seu Senhor. Isto é claramente evidenciado na amarração argumentativa que Paulo desenvolve no texto. Esposas, cada uma de vocês desenvolva sua submissão ao Senhor da igreja, respeitando ao seu marido. Lembre-se de que a criação da relação estabelece o marido como cabeça, assim como Cristo o é da igreja. Logo, assim como a igreja se submete ao seu Senhor, considerem o respeito ao seu marido. Essa é a linha argumentativa de Paulo. E isso nos leva para a primeira razão estimuladora para a sujeição, algo que já tratamos na mensagem anterior. A submissão é ao Senhor da igreja. Esta é a primeira razão. É ao Senhor da igreja. Eu não sei se a mulher, ao ouvir isso, a mulher crente, salva, ao ouvir isso, eu não sei se ela dá um suspiro, né? Ainda bem. Ou se ela fala, não acredito. Porque ela poderia dar um suspiro e dizer, ainda bem, porque se dependesse dele, talvez eu não conseguiria ser. Eu não conseguiria atender aquilo que o Senhor espera de mim, porque ele dificulta. Irmãs, um segredinho, eles não vão ouvir. Eu sei. Eu sei que eles dificultam. Eu sei disso. Sei por duas razões, pelo menos. Eu vou citar uma. Eu sou homem. Então eu sei quanto eu dificulto. Mas eu não sei também se é diante desta realidade, desta razão, a pessoa
A irmã vai olhar e dizer, não acredito. Eu sei aonde isso vai chegar. Eu espero que saiba mesmo. Como eu disse, nós já tratamos sobre essa questão na última mensagem, mas eu quero ainda chamar sua atenção para a ênfase argumentativa no texto. A submissão ao Senhor é o que está sendo trabalhado nesta parte da carta, como resultado do controle do Espírito Santo. É a submissão ao Senhor, a submissão ao marido, a submissão aos pais, a formação dos filhos, a submissão ao Senhor no trabalho e assim por diante, ou o cuidado para com o servo, para com o empregado, são exemplos de uma submissão a Cristo. A figura usada para o marido é a mesma usada para Cristo junto à igreja. Ele é a cabeça. Ele é o primeiro, a origem, aquele do qual ela veio para complemento. E além disso, ele é o que lidera. Ela veio para completar esta liderança, seguindo o relato das Escrituras desde sua origem. É claro que a pessoa de Cristo como cabeça é perfeita, se considerarmos quem Ele é. Então isso é claro. Ele é o que determina, Jesus Cristo é o que, na figura da cabeça, é o que determina a vida do corpo. Ele é o que determina o que o corpo faz, como o corpo vive. Isso faz parte da figura de Cristo como a cabeça do corpo, que é a igreja. E ele, Jesus Cristo, não erra. Jamais erra. E jamais errará. Ele não decepciona, porque ele não é pecador. Mas ele é santo. Ele é completo. E é exatamente por isso que Paulo conclui, por exemplo, o texto, nós não chegamos lá ainda, mas ele vai concluir o texto fazendo uma observação no verso 32, dizendo: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esta relação de Cristo com a igreja é algo incrível, incomum, inexistente, a não ser na relação de Cristo com a igreja. Cristo com o seu corpo. O homem, então, o tem como modelo, como referencial, mas o homem é pecador. Minha irmã, seu marido é pecador. Ele tem uma natureza pecaminosa. Logo, o ser cabeça é algo determinado, porém não pode ser cumprido em perfeição, pela realidade de sua pecaminosidade. Perfeição aqui, eu estou dizendo, pensando na plenitude. É loucura imaginar que irá se casar com um homem perfeito. Assim também como o contrário, com a mulher perfeita. E perfeito porque no namoro ele é um doce. Eu estou generalizando, certo? Tem algumas exceções. Mas no namoro ele é um doce. Ele tem toda a atenção, ele evita os erros, evita os deslizes, evita revelar aquilo que faz parte do seu hábito. Em todas as áreas. Porque ele quer alcançar algo. Ele quer alcançar você, e não só você, mas você, provavelmente, você que está para casar, em uma aliança. Agora você que já foi alcançada por isso, sabe a realidade. Ele ronca, não quer tomar banho, e outras coisas mais. Não é verdade? Não, nem toda casa é assim. Lá em casa, o homem quer tomar banho direto, né? Não consigo chegar em casa nessa cidade e não tomar um banho. É impossível, para mim é impossível, mas tudo bem, mesmo com ar-condicionado, né?
Mas tudo bem, cada um tem seu jeito. Ah, mas você sabe, talvez a Williane ainda não. Casou ontem, né? Mas chegará lá. Ok, veja, mas apesar desta realidade, tudo se aperfeiçoa quando ambos estão ligados ao cabeça da igreja. Sua consideração ao marido deve existir pela determinação de Deus na construção da relação, enfatizando seu funcionamento, mas antes disso, deve existir por obediência a Deus. Porque o respeito e a sujeição é ao Senhor. Sujeita ou submissa ao Senhor. Consequentemente, você o adorará com respeito ao marido. Então, esta é a argumentação de Paulo. A submissão é ao Senhor da igreja. Mas, em segundo lugar, uma segunda razão estimulante ou estimuladora para a sujeição. A submissão é desenvolvimento da vocação de ser igreja. E aqui é o ponto que eu quero mais chamar a sua atenção. O assunto principal aqui é o viver do salvo, que deve ser coerente com a vocação assumida. Olha, preste atenção. O assunto principal nesta parte da carta não é a vida conjugal. Não é qualquer outra coisa que ele esteja dizendo, porque ele está dizendo, e é importante, ele está argumentando usando estes exemplos. Mas o assunto que rege tudo isso, todas essas figuras, é o viver do salvo, que deve ser coerente com a vocação assumida de ser igreja. Capítulo 4, verso 1, diz: exorto-vos a andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. É sobre este de viver, é sobre esta vocação que o autor discorre do capítulo 4 ao final da carta. E ele exemplifica como viver aquilo que Deus, em seu plano eterno, estabeleceu para o seu povo. Então entenda algumas implicações disso. Deixa eu apresentar aqui algumas implicações. Em primeiro lugar, a submissão, que é desenvolvimento da vocação de ser igreja, não é meramente, pode colocar, não é meramente assunto de família. Como as pessoas se enganam nisso. Não é assunto de família, simplesmente. Não é algo que deve ser restringido ao convívio do lar, como se toda compreensão e desenvolvimento pudesse acontecer somente ali, não tendo nada a ver com as demais pessoas. É claro que há questões e níveis distintos de intimidade a compartilhar, mas decididamente, o Senhor da família é o mesmo Senhor da igreja. O Senhor do indivíduo é o mesmo Senhor da comunidade, e a vida, assim como seus detalhes, não estão desconexos. Mas, ao contrário, interligados. Como Paulo exemplifica na carta, ao citar a intimidade conjugal como exemplo do viver da igreja. Porque ele não deixou de falar da igreja para agora falar da vida conjugal. Ele está falando da vida conjugal para exemplificar o viver como igreja. Quando eu discipulo ou aconselho casais quanto às resoluções de problemas, eu enfatizo a necessidade de procurar ajuda no lugar certo. E normalmente eu lhes mostro que há necessidade de ajuda. Quando há necessidade de ajuda?
E aí eu vou aqui exemplificar, eu vou citar para vocês alguns exemplos de quando há necessidade de buscar ajuda. E isso é normalmente trabalhado com os casais. Vamos lá, só vou citar. Quando não conseguimos vencer tentações sozinhos. Quando estamos perdidos quanto ao que fazer. Quando nossa relação conjugal não progride. Quando a educação aos filhos se distancia do padrão divino. Quando a adoração parece distante do viver e o mundanismo parece presente. Quando temos dificuldades em ser igreja, na igreja. E quando temos desequilíbrio mental, refletindo no todo. Esses são alguns exemplos de quando devemos buscar ajuda. Às vezes as pessoas fazem de tudo, um esforço tremendo de esconder as coisas. Seja por vergonha, seja por qualquer coisa, qualquer razão. Mas eu quero dizer que qualquer que seja a razão, isso está em conformidade com a estratégia do sistema. Restrinja, como falamos hoje de manhã, restrinja a sua fé, restrinja a sua vida espiritual, a sua vida religiosa, a sua casa. Ninguém tem que saber, ninguém tem que ser quem compartilhar disso. Mas se você olhar para as Escrituras como Paulo faz nesta carta, ele vai enxergar as outras coisas ou as outras áreas da vida em que nós nos relacionamos como a família através dos óculos da igreja. Onde encontrar ajuda? E ainda nesses aconselhamentos com os casais, eu vou resumir a resposta que dou para eles. Onde encontrar ajuda? Ouça, um resumo. Além do condicionamento físico e do cuidado com a alimentação, facilitando a promoção da saúde. Além da medicina, quando há problemas físicos. Encontramos ajuda no aconselhamento bíblico para os demais problemas, que é desenvolvido pela igreja na aplicação do evangelho. Aconselhamento bíblico é assunto de igreja. É o compartilhar da vida da igreja. É o compartilhar dos princípios do evangelho. E é ali que nós encontramos resolução para os nossos problemas. E isto nos joga para a próxima implicação. A submissão é desenvolvimento da vocação de ser igreja, não é meramente assunto de família. Em segundo lugar, não é questão dependente do padrão da sociedade. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, especialmente hoje, minha irmã. Preste bastante atenção aqui. A sociedade não é a fonte originadora do casamento. Ela não é a fonte originadora da família, nem da igreja, mas sim o Criador. Em grande escala, a sociedade traz dificuldade para a vivência do padrão estabelecido por Deus. É por isso que nas Escrituras há uma amarração ininterrupta e também por isso coerente, amarrando tudo nos desígnios de Deus. Absolutamente tudo. Lembre-se do que Paulo afirmou no início da carta. Veja aí, capítulo 1. Eu quero reler com vocês versos 8 a 11. Olha o que ele diz aí, para recordarmos de sua afirmação. Efésios 1, 8 a 11 diz: no que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele,
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Deus faz e executa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é soberano, majestoso, sobre tudo e todos. Não é só sobre a igreja, não. Então, nada disso, veja, nada destas realidades é dependente das amarras culturais. Ao contrário, são as questões culturais que cooperam para dificultar a vivência do que fora determinado pelo Senhor, pelo Criador. Veja como, por exemplo, o casamento, a cerimônia de casamento. Vamos exemplificar a cerimônia, ou o que se faz até chegar à cerimônia, ao culto de cerimônia do casamento. Cerimônia, olha como as pessoas pensam normalmente. Cerimônia associada à festa. É engraçado isso, porque a primeira coisa que eu falo com quem quer casar é: casamento não tem nada a ver com festa. Mas as pessoas pensam assim, já partem para o casamento pensando assim: eu não tenho dinheiro, não posso realizar o casamento porque eu não tenho dinheiro. Dinheiro para quê? Eu pergunto. E na cabeça delas é festa. Casamento não tem nada a ver com uma festa social. Eu não estou dizendo que não possa existir, mas não é obrigado. E além disso, padrinhos, entradas, saídas, roupas de uso exclusivo, tantas coisas inventadas pelos padrões culturais, dificultando a compreensão, a obediência e o cumprimento do casamento com alegria, com simplicidade, com singeleza, com coração, com sentido, mais do que com aparência e com vaidade. Boa parte dos casamentos talvez se aplicaria muito bem, e se o autor de Eclesiastes estivesse presente, olharia e diria: tudo é vaidade. Tudo se resume à vaidade. Interessante porque, como pastor e ministrador de casamentos, de cerimônias de casamento, uma das coisas que eu aprendi no meu ministério, na minha vida, é que os casamentos mais bonitos foram aqueles que foram os mais simples. Talvez porque não dificulte, não desperte tanto a vaidade e não dificulte as pessoas de olhar para aquilo que realmente interessa. A sociedade, entenda, a sociedade mergulhada no sistema coordenado por Satanás, e eu estou usando aquilo que já estudamos, estou mencionando o que já estudamos. Capítulo 2, versos 1 a 3, nós vemos isso várias vezes, já consideramos isso. A sociedade mergulhada no sistema coordenado por Satanás, que cria o ambiente propício para a ação da natureza pecaminosa em nosso coração, não tem autoridade para determinar a vida conjugal e a vida familiar. Ela não tem autoridade, porque lhe falta o referencial absoluto que está presente nas Escrituras: Deus. Não é Deus o seu referencial, não da maneira como está nas Escrituras. Às vezes até se usa o discurso e o símbolo de Deus, mas conforme o desejo do coração das pessoas. A sua imagem é um Deus, a imagem e semelhança do homem e da mulher, para suprir suas vontades. A psicologia, a psiquiatria e outras fontes de ajuda vão lhe ensinar que sua existência
ganha sentido na sua felicidade. Por isso, lhe ensinará a ouvir a sua própria voz, a massagear o seu coração, a fazer aquilo que lhe trará prazer, a não se submeter, mas sim a usar meios para seduzir as pessoas, para que se submetam a você. É isso que será ensinado. O sistema contido na sociedade, dentre outras coisas, dirá para você, mulher, não mudar de nome, ou não mudar o seu nome de solteira, porque se o casamento não der certo, será facilitada a sua separação, promovendo sua felicidade. Que ridículo. Que amarração é essa? Com quem está amarrado essa decisão? O sistema dirá a você que a felicidade está no alimentar os desejos do seu coração e por isso você deve ser poderosa, estando no controle. Deixa eu lhe dizer, à luz das Escrituras, é mentira. Tudo isso é mentira. Tristeza, vazio, isolamento, angústia que não tem fim, inveja terrível, vontade de tirar a própria vida, em alguns casos. São alguns dos verdadeiros resultados do viver que não se submete ao Senhor. Está cheio na sociedade, às vezes dentro da igreja. Seja nas grandes questões ou nos detalhes, o sistema contido na sociedade lhe moverá a ser egoísta, com a falácia de que se você não amar a você mesma, não terá condições de amar ao próximo. Só Deus, minha irmã, só Deus tem autoridade para tratar de relacionamentos, pois Ele é o criador e sustentador das relações. É só Deus. E eu quero concluir com a terceira razão motivadora, estimuladora para a sujeição. A submissão não é questão dissociada do contexto espiritual. Uma das conclusões da compreensão da mensagem da carta aos Efésios, ouça, vou repetir, uma das conclusões da compreensão da mensagem da carta aos Efésios é que tudo é espiritual. Tudo diz respeito a Deus. Tudo é uma questão de adoração. O que difere é a quem adoramos. No final das contas, tudo em nossa vida é uma questão de adoração. O que vai diferir é a quem adoramos. E relembrando o que já estudamos recentemente, ou somos movidos pela natureza pecaminosa, idolatrando a nós mesmos, ou somos movidos pelo Espírito Santo através do Evangelho, adorando a Deus, nos submetendo a Cristo. Estamos, ao seguir a ordem do texto, falando às esposas. Em seguida nós falaremos aos maridos. Então deixa eu concluir falando para você, mulher. Você, mulher, esposa, você adora ao Senhor. É uma questão de adoração. Você adora ao Senhor como igreja. Como igreja. É assunto de igreja. É assunto de corpo de Cristo. Você adora ao Senhor como igreja, se submetendo a Jesus Cristo ao respeitar seu marido.
honrando e ajudando a ser um homem, a ser um líder melhor, à luz daquilo que Deus estabeleceu para a família, à luz do que Deus estabeleceu para a relação conjugal. Antes mesmo de pensar em sua adoração aqui, neste ajuntamento solene, quando estamos juntos louvando, cantando, lendo a Bíblia, prestando atenção na mensagem e fazendo tantas outras coisas, antes mesmo de chegarmos à igreja, num ajuntamento solene e louvarmos ao Senhor em comunidade, você adora ao Senhor como esposa, submetendo-se a Jesus Cristo, respeitando seu marido. Qualquer coisa fora disso é desobediência ao Senhor. E qualquer coisa fora desta realidade, se considerada em qualquer ato de louvor, à luz das Escrituras, é considerada pelo Senhor hipocrisia. Porque isto é espiritual. Seu relacionamento conjugal é assunto espiritual. Isso é uma questão de adoração. Trata-se do desenvolvimento de sua vocação, a vocação de ser igreja. E você precisa ter um viver coerente com a vocação de ser igreja, adorando ao Senhor. Feche seus olhos e responda ao Senhor, à luz do que acabara de ouvir. Longe de mim que eu peque contra o meu Senhor, profanando o templo destinado ao seu louvor. Fui comprado pelo sangue de Jesus para adorar, glorificar. Deus ressuscitou seu Filho com poder e fará voltar à vida o que só crê. Sou com Cristo e vivo em plena união para adorar, glorificar. Agora eu não sou mais meu, o Santo Espírito habita em mim. Vou adorar, glorificar-me, enfim. Longe de mim que eu peque contra o meu Senhor, profanando o templo destinado ao seu louvor. Fui comprado pelo sangue de Jesus para adorar, glorificar. Deus ressuscitou seu Filho com poder e fará voltar à vida o que só crê. Estou com Cristo e vivo em plena união para adorar, glorificar.